Olá, tudo bem? Eu sou o Edivaldo da 7point Service, nós estamos aqui em Campo Grande e hoje vamos fazer aqui uma pequena demonstração da importância de se fazer o levantamento de curva dos sensores de vibração das turbinas a vapor, compressores, turbinas a gás, redutores, geradores. Geralmente o sistema de grandes máquinas que usam aí os proxímetros, cabos e os probes. Tá? Então, para começar a fazer esse trabalho, a gente precisa ter então em mãos aqui alguns equipamentos, né? E nós ressaltamos aqui a importância dos equipamentos estarem devidamente calibrados, né? Com a data de calibração em dia, para que todo o procedimento, né, a ser feito, ele tenha uma validade, né? Nós temos aqui um padrão para fazer as medições de resistência e de tensão que vamos usar nesse procedimento, tá? O bom aqui é que você tem um equipamento com uma quantidade maior, uma resolução maior, né? Esse aqui, por exemplo, nós temos até 5 casos depois da vírgula para medição de tensão, e para medição de resistência nós temos aí até 3 casos depois da vírgula. Isso é muito importante para aumentar a precisão aí das nossas leituras, né? Então também, assim como o TK3, o instrumento também deve estar devidamente calibrado para que seja validado todo o processo, tá? O instrumento que nós vamos usar aqui, como ele é um multicalibrador, nós conseguimos fazer as duas funções já de medição de tensão de saída do nosso proxímetro e também as medições de resistência dos componentes. Ressaltamos que é importante fazer essa medição, né, porque elas precisam estar dentro dos limites de tolerância de cada um deles, né? O probe, tanto o cabo, precisam estar dentro das resistências aí de tolerância, tá? Então o nosso sistema está ligado, como pode ver, nós vamos desligá-lo para desconectar os cabos e fazer as medições. Nós vamos fazer mais rapidamente para mostrar que o objetivo aqui é mostrar o procedimento como um todo, né? Então nós temos aqui um conjunto que nós estamos usando para demonstração hoje, é um conjunto da Metrix. A Metrix é uma empresa americana que está no mercado desde 1965 e todos os seus componentes aí são compatíveis com todos os demais fabricantes aí de sistemas, tá? Então nós temos aqui um probe que já está montado aqui, devidamente montado, e nós vamos fazer então a medição de resistência desse probe. Então, nós vamos usar o multímetro na escala de resistência. Vamos pegar uma parte na carcaça do sensor e a outra na parte interna. Então nós temos aí uma resistência de 8,73. Isso é importante porque eu preciso dessas informações para colocar no meu certificado que nós vamos fazer aqui. Então nós temos aqui vemos aqui no probe e anotamos isso aqui. Outra coisa que é muito importante nesse procedimento aqui é que todos os equipamentos desta malha, eles estão registrados dentro dessa planilha que nós vamos usar aqui para fazer o levantamento da curva, tá? Então o proxímetro, aqui nós temos o PN dele, que bate com o que está no PN, e o número de série. A mesma coisa fazemos para o cabo e a mesma coisa fazemos para o sensor. Por que é importante fazer isso? Porque às vezes numa desmontagem alguém coloca isso aqui em um determinado lugar e na hora de montar, para não montar errado, basta vir nessa planilha aqui que ele vai saber que esse tag aqui, seja ele aí um VE ou como se chama em cada lugar, tem uma variação de nome, mas ele vai ver que o conjunto completo que foi feito, o ensaio, é esse conjunto, desse proxímetro, com esse cabo e com esse probe. Porque se eu mudar o cabo, a minha resposta também de tensão aqui, ela vai mudar, certo? Então nós fizemos a medição do sensor e vamos agora proceder com a medição do cabo. O cabo é a mesma coisa, nós vamos fazer a medição da parte externa e da parte interna. Da parte externa nós chamamos de jack,
ou jaqueta, como alguns quiserem, jacket, né? E a parte, e vamos fazer o ensaio então com a outra parte dele também externa. Vamos fazer a medição da leitura. Aponto esse valor e anoto ele aqui na minha planilha. Da mesma forma eu faço com a parte interna do cabo. É um pouco mais chato de medir, às vezes de 2 pessoas fica melhor. Eu vou pegar aqui, mas o importante é saber que esse é o procedimento. Eu vou medir na parte interna essa resistência e vou fazer a anotação também do valor aqui na minha planilha. Como ficou tudo verdinho aqui, significa que todos esses valores estão dentro da faixa de tolerância desse conjunto, tá? Então nós vamos proceder novamente com a montagem do sistema. Eu não vou mais precisar das pontas de prova para medir resistência, então vou retirá-las aqui para despoluir aqui a nossa bancada. Vamos proceder então com a montagem do cabo. Isso aqui não precisa ter o torque muito pesado, à medida que ele travou aqui é o suficiente. Da mesma forma do lado de cá. Interessante que esse sistema aqui ele tem uma catracazinha que não te permite também ficar apertando toda a vida. Então, tudo aqui nós temos montado, nós temos então alimentado ele com 24 volts nas pontas de alimentação e estamos tirando o sinal conforme bem descrito aqui na indicação. Tá? Então nós vamos fazer a alimentação do circuito aqui com 24 volts e vamos então começar a proceder com o ensaio, que é fazer as medições do sensor. Então nós começamos por aqui, né? O sensor está devidamente montado, apertado, sem nenhuma folga no sistema. Eu vou ajustar o meu micrômetro aqui até uma escala que, se puderem ver aí, está próximo, está ali em 15 micros, né? O importante é que do telefone para cá vai dar um pouco de erro de paralaxe por causa da posição, tá? O importante é que a posição que eu estou aqui, ela me dá a melhor visibilidade sem o erro de paralaxe, tá? Então nós começamos então fazendo a leitura no primeiro ponto, que é com o alvo totalmente encostado no sensor. Nós vamos fazer a medição do primeiro ponto com 0 mils. Esse micrômetro aqui que nós estamos usando, ele está com a graduação dele e com a escala Vernier em polegada. Eu acho muito mais fácil assim do que com a escala em milímetro, embora a maioria das pessoas estão acostumadas com a escala em milímetro. Ele é um pouco mais difícil para ler, vamos ver que aqui é bem mais fácil, porque a cada tracinho desse aqui, ele é 1 mils. Então, se eu estou aqui em 15, o próximo passo dele, que seria 1 polegada, né, ele vai para deslocar 10 mils exatamente aqui. Então, aqui eu não tenho erro de paralaxe. Então, com todo o circuito montado, né, o conjunto montado aqui, nós vamos iniciar então as nossas medições. Partindo do primeiro ponto do zero, onde o alvo do micrômetro deve estar completamente faceado com o sensor. Tá? Feito isso, na minha escala, eu vou fazer essas medições a cada 10 mils, ou seja, a cada 10 milésimos de polegada. E os valores correspondentes a isso eu vou começar a anotar na minha planilha. Nós fazemos numa média de 3 leituras, tá? Mas como aqui o nosso objetivo é mostrar como funciona, nós vamos preencher apenas a primeira tabela, aqui a primeira coluna, e nós vamos assim considerar que seja o valor médio. Mas o que fazemos é um procedimento com 3 leituras para que se pegue realmente uma... Então, feito isso, acabou o que nós estávamos anotando aqui. Então nós vamos começar a fazer as nossas medições aqui. Bom, vamos lá então, para o primeiro ponto, que é o de 10 mils. Eu estou em 15, então eu vou deslocar até 20, deu 5 mils, 0,
equivale aí a 25 milímetros, né, equivale a 1 polegada. Então nós temos um valor de 1.123, que é o valor que eu vou anotar aqui. 1.123, 4, eu posso anotar até 4 divisões depois da vírgula, porque quanto mais casas depois da vírgula eu usar, melhor vai ser a minha precisão aqui do meu instrumento. Se o seu instrumento só tem 2 casas depois da vírgula, você anota 2 casas depois da vírgula. O próximo passo, então, nós vamos de sair de 0 para 10 mils. Fazemos então a escala, evitamos o máximo possível do erro de paralaxe. E é por isso que nós fazemos a medição, a média de 3 leituras, né? Para que se pegue aí o melhor valor dessa escala. Então nós lemos ali 3.1127 e vamos para o próximo. Saímos de 10 mils para 20 mils, aqui na escala vernier. E aqui no caso também nós estamos saindo agora de 20 mils para 30 mils. O valor lido lá foi 5,0677. 5,0677. E seguimos então para o próximo. 5, 10. Certo que a escala vernier em polegada ela é muito mais prática para a gente fazer isso. 7,0378. Vamos para o próximo. Saímos de 5 com mais 10 mil, 15. Esperamos estabilizar. Aí é o valor mais próximo. 8.983. 6. Vamos para o próximo. 10.932. Vamos para o próximo. 12,84,80. 12,84,80. Vamos para o próximo. 14,764. E vamos para o próximo passo. 16,651. Vamos para o próximo passo. E último nesta escala de subida. 18,487. Bom, a primeira coisa que observamos então é que nós temos uma relação de volts por milímetro de 7,87, que está aqui praticamente atendendo dentro da faixa. E o desvio está aqui nesta primeira coluna após. Como todas as medições praticamente estão abaixo de 5%, que é uma margem aí que é considerada tolerável, então nós entendemos, e o próprio sistema também entende, que esse sensor está aqui devidamente ok. O levantamento de curva dele está linear, né? Todas as variações aproximadas, então ele está linear e a curva também automaticamente desse sensor vai estar linear. E aqui nós temos outras informações, né, que é a da sensibilidade,
desse conjunto, o gap aqui vai ser ajustado em campo, o tamanho do conjunto, o tamanho da cabeça do probe ali, né? No nosso certificado emitido vai o número do certificado com o tag corretamente identificado, a data, o executante, o responsável, então todas essas informações. Uma coisa que é muito bacana de se falar aqui, esse conjunto que nós estamos usando, ele é do fabricante Metrix. A Metrix, ela tem uma característica que difere de todos os outros fabricantes aí dessa linha de sensores. Tá? Se você olha o conjunto é semelhante, igual a todos mesmo, mas ele tem uma coisa que é muito bacana, que quando nós retiramos esta parte do fundo do proxímetro, vamos aqui com bastante cuidado, e vamos virar. Eu vou pedir aqui que o nosso cameraman faça uma observação. Nós temos aqui então uma porta de entrada USB. Para que serve esta porta USB? Diferente de todos os outros conjuntos, os proxímetros da Metrix, ele tem a possibilidade de você fazer alterações no conjunto, tá? Esse ensaio que nós estamos fazendo aqui, ele é praticamente o terceiro ensaio que nós estamos fazendo. O primeiro deles, quando nós fizemos a montagem do sistema, nós não havíamos configurado o tamanho de cabo, não havíamos configurado o sensor, nem nada, tá? Então, nós tivemos uma medição que foi assim. Observe que os valores obtidos lá no primeiro ensaio, assim que fizemos a montagem, eles estão praticamente dando que esse conjunto não está ok. E nós pegamos um conjunto completamente novo. Todos os equipamentos que estão aqui são novos, tiramos da embalagem para fazer o ensaio. Tá? Então, no primeiro levantamento, teoricamente, esse camarada não passaria no ensaio, porque a curva dele não está proporcional, né? Muito fora. O que é legal nesse cara é esta possibilidade que nós temos de fazer a configuração dele. Então, nós podemos plugar numa porta USB, que ele tem, e também no computador. E nós vamos então abrir o software da Metrix. Quando eu faço isso, automaticamente ele reconhece que alguém foi conectado. E quando eu faço isso aqui, ele já me reconhece qual é o conjunto que está montado ali. Ele já me reconhece o proxímetro com o PN dele, com o número de série, com o firmware que está montado. E aqui agora eu defino para ele também, nesse caso aqui ele já me definiu que o comprimento dele é de 5 metros. Tá? Como a curva ficou fora, então nós temos a possibilidade de fazer algumas verificações nesse camarada. Eu posso fazer uma verificação de linearidade de plotagem de gráfico pelo próprio site, parecido com aquela que nós fizemos, e eu posso também fazer o tuning. O que isso significa? Que eu consigo, dependendo dos valores que estiverem aqui, eu vou fazer uma calibração deste conjunto, para que ele possa assumir valores que sejam, que me dê condição que esse sistema possa operar. Se isso, claro, se não houver avarias nos elementos. Tá? Então nós temos a possibilidade aqui de fazer o que nós chamamos de tuning, e também tem a possibilidade de fazer a linearização da plotagem, que é muito parecida, mas uma vez você fez o tuning, que é a calibração dele, ele vai te permitir isso. Então, para fazer esse procedimento no software da Metrix, com o conjunto Metrix, tá? Que isso vale para o conjunto Metrix, por causa dessa condição que ele dá, ele pede que a primeira opção que eu faça seja que eu afaste todo o alvo do sensor e dê seguimento então ao meu procedimento de calibração. Então, quando eu faço isso, eu faço então a função
offset aqui no meu sistema. Vamos mostrar isso? Uma vez que todo o alvo está afastado e eu tenho a minha medição lá no máximo, ela não varia mais do que aquilo, né? Então eu venho aqui e vou fazer o offset do meu sistema. Então, ele vai me perguntar se eu quero fazer isso mesmo, se meu probe está na posição aberta, eu vou dizer para ele que sim, e ele vai começar a fazer então esse procedimento de calibração do meu sensor. Ele falou comigo que o offset está completo, ok? Feito o primeiro passo, ele vai me pedir para deslocar o meu sensor para um gap de 10 mils por polegada. Então eu vou aqui agora voltar para o meu conjunto, vou levar o meu alvo até o ponto zero, onde é faceado com o sensor. Percebe que a leitura permanece a mesma inicial. E vou então afastar o meu alvo aqui, os 10 mils que ele pede para fazer o primeiro ponto. Feito isso, eu vou então clicar na opção de que eu já coloquei o meu gap, o meu ajuste do micrômetro em 10 mils. E ele está me perguntando, você colocou o gap em 10 mils? Eu falei sim. Observe que vai me dar um valor de leitura aqui no primeiro estágio. Assim que ele fizer a leitura, ele já me retorna. Opa, os 10 mils está completado. O resto agora nós vamos fazendo manualmente. Eu vou sem inserir valor, ok? Então eu vou afastar o meu alvo, mais 10 mils. Uma vez feito isso, aguardo o sinal estabilizar. Aí sim eu mando ele buscar. Vou dar um get. Ele vai buscar o valor, está perguntando. Eu vou falar para ele que eu não quero mais que fique me perguntando toda hora isso. E assim que ele fizer a leitura, ele já marca aqui no gráfico e já me aponta ali a primeira leitura. Ok? Eu então continuo o procedimento então, afastando o meu alvo a cada 10 mils. Toda vez que eu fizer isso, eu preciso esperar o sinal estabilizar para assim dar um get. Feito isso, vamos para o próximo passo. Espero estabilizar e mando fazer. Nós vamos dar um pause para o vídeo não ficar muito grande e vamos fazer todos os passos até o último. Observe, nós fizemos todos os pontos, deixamos até um pouquinho fora, até para a gente poder mostrar como é que é feita essa calibração do sistema aqui, Como se a curva tivesse um pouco fora, Vamos perceber que deixamos um gap aqui mais fora um pouco do normal. Vamos fazer o último gap aqui. Ele vai buscar o valor e nós vamos pedir para fazer uma calibração. Ok, uma vez feito isso, eu vou então pedir para ele performar e customizar essa calibração aqui. Ou seja, ele vai buscar fazer, ele está me perguntando se eu quero realmente fazer isso, porque eu vou mudar os resultados, e depois eu vou ter que repetir esse tuning aqui. Então, uma vez feito isso, o meu processo de calibração então está a princípio aqui concluído. Eu deveria fazer então uma nova medição, um novo levantamento de valores. Isso nós vamos minimizar aqui para entender. Se nessa planilha, nesse caso, por exemplo, o primeiro estava fora, fizemos um segundo ensaio, nós fizemos aquela calibração, ele me apresentou esse ponto. Eu tenho ainda uma outra opção de fazer um reset e fazer, eu falei que eu posso linearizar a minha plotagem, eu posso optar por essa condição aqui também. Tá? O que é interessante mostrar de tudo isso é a facilidade que este equipamento traz em relação aos demais concorrentes. Nós não vamos falar mal de ninguém, até porque consideramos aqui
todos esses equipamentos aí de boa qualidade. Nós estamos só ressaltando uma grande diferença deste equipamento, que é a facilidade que eu tenho, por exemplo, de fazer essa alteração. Outra coisa que é possível fazer nesse equipamento da Metrix, por exemplo, em alguns casos é muito comum a gente chegar na área e encontrar o cabo com alguma marca, né, onde é um ponto de baixa isolação. Nesse equipamento é possível fazer então um ajuste disso. Eu posso fazer a secção deste cabo nesse determinado lugar com a ferramenta própria, o conector próprio, fazer uma nova conexão e redimensionar o tamanho do meu sistema. Tá? Então isso é possível fazer dentro desse rapaz. O software tem outras funções, né, que é interessante, que eu posso exportar essa configuração e salvar isso em algum lugar, posso importar de um outro, posso restaurar a configuração, eu posso mudar a configuração, eu posso fazer algumas coisas aqui que são bem bacanas neste equipamento aqui da Metrix. Tá bom? Pessoal, espero que tenha gostado aí e o vídeo não tenha ficado longo demais, mas é um sistema que não é tão simples de se mostrar assim, embora nós tentamos simplificar ao máximo aqui toda essa dinâmica na qual é feito este ensaio. Mais muito obrigado aí para todos e até uma próxima.